Oi, pessoal, eu sou a Michelle. Nesse vídeo eu vou falar sobre eu ter colocado sim a minha vida em risco após fazer a cirurgia bariátrica. Vem comigo. Buscando o meu equilíbrio. Pessoal, antes de tudo, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, seguirem o canal, se inscreverem, né, para poder a gente continuar batendo papo aí, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre um fato que é triste, sim, não sou a única pessoa, é uma realidade, mas que a gente nem sempre fala sobre isso. Eu coloquei a minha vida em risco, pós-cirurgia, ao antecipar a minha dieta, tá? Os perigos de antecipar uma dieta. O estômago não está 100% saudável. Eu vi algumas pessoas morrerem porque consumiram coisa na época inadequada e aí elas tiveram, ou exploraram um ponto e ela veio a óbito. E uma pessoa que ela fez o caldo, fez o líquido, fazia 3 dias de cirurgia, ela tomou e aí ela acabou caindo, e aí não se sabe se na queda ou por causa porque ela não tinha coado aqueles temperinhos, ela não tinha coado. E que provavelmente foi isso, ou a queda, ela acabou, o grampo abriu e aí ela veio a óbito também. Eu tenho inclusive o caso do meu pai, que ele fez há 14 anos, ele tinha feito por vídeo, eu já comentei isso em outros vídeos aqui do canal, e ele abriu, começou a sair comida, né, então teve a fístula, começou a sair comida pelo ponto dele, teve muita febre e tinha aberto por dentro. Há duas teorias, porque ele forçou ou porque ele tomou mais líquido do que deveria. Então tem um risco sim, né? Esse é o maior risco que existe na cirurgia bariátrica. No local que eu fiz, pouquíssimas pessoas, eu acredito que nenhuma, que eu saiba nenhuma, tá? Eles operaram mais de 300 pessoas, por baixo, porque se eles operam 3 por semana, isso seria quase praticamente 300, seria 150 ali por ano, né? Então eles operam muitas pessoas. E os óbitos não ocorrem na mesa de cirurgia. Ah, existe esse tipo de caso? Sim, existe. Né? Tem gente que não, na hora da cirurgia o coração não aguentou, alguma coisa assim. Mas pelo menos no hospital que eu faço, eles são muito rigorosos em relação a isso. Tanto que eu não comentei com ninguém o dia da minha cirurgia, porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir fazer, porque eu tava com crise de bronquite. E eles identificassem a bronquite, eu não faria cirurgia. Eu já vi gente sair da mesa de cirurgia porque estava com a diabetes descontrolada, porque estava com a pressão descontrolada. Então, eles são muito rigorosos em relação a isso, sim. Então, para você ir para a mesa de cirurgia, você tem que estar apto fisicamente a isso. Então, o risco não tá nessa parte. O risco tá no depois, exatamente no que eu fiz, de comer antes do que a gente deveria. Além dos riscos de perigos, eu também poderia ter uma menor perda de peso, tá? Porque a mudança de dieta, ela faz com que você perca menos peso. Felizmente, nessa parte não teve problema, eu perdi 3 quilos nessa semana, nessa última semana que eu fiz essas coisas, mas poderia acontecer sim, tá? E por que que isso aconteceu? Então são os motivos, né? Eu coloco entre aspas porque a gente tenta se enganar, a gente tenta colocar de acordo com que é alguma coisa que a gente se acalente melhor, né? Uma justificativa. Eu comecei a ver outros protocolos. Então eu fazia parte de grupos que as pessoas tinham o mesmo tempo que eu, só que elas precisariam passar 21 dias só na líquida. E eu teria que passar 30. E a líquida para mim foi muito complicada mesmo, tá? Eu fiquei muito fraca, eu tava me sentindo muito fraca. Eu não queria levantar da cama, eu queria dormir o dia inteiro. Tomava os nutrientes, eu não estava conseguindo tomar o caldo, mas eu tomava Gatorade, tomava iogurte, eu tentava tomar outras coisas que me dessem forças. E eu estava muito preocupada, principalmente com o meu fator psicológico. Tá? Eu faço terapia sim, eu faço acompanhamento. Levei essa questão para ela, né? Ela abordou da forma que ela julgou necessário e profissional da forma dela, mas eu estava com medo sim da depressão e tava vendo com medo dos pensamentos ruins que eu estava tendo, tá? Vi gente que chora todos os dias, gente que pensa em se matar, gente que, assim, passa por um teste psicológico muito grande. Então, a primeira coisa é não julgar, tá? Porque eu vi muita gente que assim, nossa, mas foi super de boa a fase líquida pra mim. Que bom, que legal, né? Que bom que você não tá passando pelo que eu passei, pelo que seu vizinho passou. Tem gente que não aguenta, e eu não aguentei, tá? Não aguentei, e eu tenho sim vergonha de ter feito isso, por uma parte,
porque eu corri riscos. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho uma mãe, eu tenho uns avós, eu tenho uma família, então eu corri riscos. E a gente saber conscientemente que a gente tá arriscando, e não é qualquer coisa que a gente tá arriscando, a gente tá arriscando a nossa vida. Se der errado, dá muito errado. Então não é assim, deu errado, pintei meu cabelo, não ficou legal, vou pintar de novo, né? O cabelo, eu cortei o cabelo, não ficou legal, o cabelo cresce. Não, né? As consequências são graves demais pra gente poder brincar com isso. Eu não ter... fica aquela vergonha de você não ter aguentado, de você, putz, eram 30 dias. E aí eu vi as pessoas falando assim, Michele, segura, é só mais uma semana. E aí eu ficava pensando, mas eu já tinha aberto a porteira já, né? Assim, eu fiz praticamente com 20 dias, foi quando eu comecei a introduzir outras coisas. Da famosa burlada que muita gente fala. E aí eu já tinha feito. E aí quando você pensa assim, de nossa, faltavam só uma semana, faltaria só uma semana. E aí você, putz, eu aguentaria, mas eu não aguentei com 10 dias, tá? Não aguentei mesmo. Então, ter essa sensação me faz ficar triste sim, né? E ter medo das consequências, porque eu não sei quais são as consequências a médio ou longo prazo. Eu sei que, felizmente, até agora eu não tive problema nenhum, ainda não deveria estar consumindo nada, né? Porque o correto seria eu ter ficado na fase líquida por 15 dias, 14 dias, na fase liquidificada por mais 14 dias. Então eu poderia introduzir alimentos no dia 28, que seria daqui a uma semana. E por volta do dia 20 dias ali de cirurgia, eu comecei a incluir pequenas coisas. Então, um purê de batata, um caldo de mandioquinha. E aí, faltando uma semana mais ou menos, faz uns 2 dias, eu comecei a incluir, seguir efetivamente a última etapa da dieta. Então, eu comecei a consumir a carne moída, o frango, e agora, hoje eu já comecei a usar aquele cardápio. Porque eu reconheci, sim, eu vacilei, sim, eu tô usando esse cardápio, então vamos segui-lo agora. Então eu tô fazendo isso, mas eu não consumi nada que fosse proibido, tá? Eu vi gente que no período de 20 dias comeu brigadeiro, comeu carne, comeu bolinho da Ana Maria, vi tudo isso acontecer. Mas eu não consumi nada que eu não pudesse, né? Penso muito na quantidade, então eu coloco realmente bem pouco, eu tento colocar bem pouco. Eu tento mastigar muito, né? E não tive nenhuma intolerância, não tive nenhum problema até agora. Mas eu sei sim que é um risco. Eu queria agradecer porque vocês ficaram até aqui, né? Falar pra você que não corre. Se você não burlou, não burla, tá? Depois a consequência pode ser muito grave. Depois você vai ficar orgulhoso. Esse orgulho eu já não vou mais poder ter. De que, nossa, eu consegui os 30 dias e vou falar, olha, eu não vou mais ter esse orgulho. E você poder passar por ele, tá? Segue o que a sua Nutri falou certinho. E principalmente, procura ajuda psicológica. Eu sempre achei que essa é a parte mais importante do processo. Tanto antes, durante e depois. E a minha psicóloga me disse uma coisa que me ajudou bastante, tá? Ela falou assim, olha... Porque eu sempre fui, né, advogado de procurava saber lá o que pode dar ruim, o que pode dar ruim. Tanto que eu coloquei aqui no vídeo as desvantagens da bariátrica, porque elas existiam e eu procurava, o que tem de ruim. E ela falou pra mim assim, olha... Você pode já saber tudo que tem de ruim. E quando você passar por elas, você vai se cobrar em dobro. Porque você vai falar assim, eu não devia estar me sentindo assim. Eu sabia que isso ia acontecer, por que eu tô me sentindo desse jeito? Se eu sabia que eu ia ter que passar 30 dias pela líquida, se eu sabia que ela seria difícil, por que eu não aguentei? Por que quando chegou comigo o desespero, eu não fui forte o suficiente para conseguir? Então, isso que ela me disse que iria ocorrer com diversas questões. Ela falou, você sabe o que é o dumping? Quando você passar por ele, você fala, mas eu não devia estar passando por isso, porque eu já sabia que isso ia acontecer, e eu sabia como evitar, e eu sabia tudo isso. Então, não se culpe, tá? Pra mim, a culpa faz muito mal. Então, eu sinto vergonha sim, eu me arrependo de alguns fatores sim, mas culpa eu não tenho como sentir, sim, porque senão vai ocupar muito espaço no meu estômago, já não tem muito espaço aqui dentro não, tá? Mas é isso, pessoal, comenta aqui como é que foi pra você essa fase, se você também passou por isso, ou se você conseguiu ser firme aí e aguentar todo o período, tá bom? Até o próximo vídeo!